E aí pessoal, belezinha? Aqui Vanessa Lobato, nutricionista. Vou falar hoje, complementar um vídeo que eu fiz, que eu falei da ação da lactoferrina, whey protein, como uma proteção no caso do coronavírus, né? E aí tem uma outra via, também vista ali pela ação do whey protein, que também age como uma proteção do coronavírus, tá? Eu tinha falado, né, mostrado no outro videozinho, como, né, que acontece, né, esse processo de infecção ali no organismo. Se você quiser ver, eu vou deixar aqui o card para você dar uma clicada, você pode ver agora ou ver daqui a pouquinho. Mas basicamente, né, o vírus, ele precisa se ligar a esse receptor que a gente chama de ECA2, tá? Aqui tá em inglês, né, a sigla, por isso que tá ao contrário, mas aqui nós chamamos de ECA2. ECA2 é a enzima conversora de angiotensina, tá? Ele precisa se conectar a essa enzima para que assim libere o seu RNA e comece a fazer a infecção dentro do nosso organismo, tá? E o que isso tem a ver aí com whey protein? Só para vocês entenderem, a ECA2, como que ela age, tá? Então, nosso corpo ele tem um sistema que a gente chama de renina-angiotensina, deixei aqui ele de uma forma simplificada. Este sistema, ele serve como base para controlar a pressão, então ele é um dos sistemas de controle de pressão, não é somente ele que funciona, mas também ele é um dos principais sistemas, tá? Quando a pressão tem um desequilíbrio, né, cai, vamos dizer que a pressão fica muito baixa, o corpo ele libera essa renina para que converta o angiotensinogênio em angiotensina 1, e aí a angiotensina 1, através da ECA, ela é convertida para angiotensina 2, se liga a esse receptor AT1 e aí faz um processo que a gente chama de vasoconstrição. O tamanho do vaso reduz, consequentemente, a pressão ela acaba normalizando, né? Que se ela estava baixa, ela acaba normalizando, aumentando. Muitas pessoas não têm esse mecanismo funcionando tão bem no nosso corpo, então acabaram se criando medicamentos que eles agem como inibidores da ECA, tá? Então eles acabam não deixando que esse mecanismo funcione, tá? Então eles inibem isso aqui. Por quê? Se a pessoa tem pressão alta, ela não pode ficar fazendo vasoconstrição, ela não pode ficar ativando esse receptor. Então existem medicamentos, por exemplo, enalapril, captopril, né, que geralmente pessoas hipertensas consomem, que eles agem inibindo a ECA. Então a angiotensina 1 não vai ser convertida mais angiotensina 2, não vai ter mais essa ação, né, desse receptor. Esse receptor, além de atuar, né, na vasoconstrição, ele também gera processo inflamatório, tá? Então, foi visto que inibir essa via pode ser algo positivo para o nosso organismo. Fala, tá, mas o que isso tem a ver, né, com a questão do coronavírus e tudo mais? Lembra que eu falei que o coronavírus, ele precisa da ECA2 para agir? Então, a ECA2 está aqui, ó, tá? Quando você impede a ação da ECA1, como um sistema que a gente chama de downregulation, né? Então o corpo ele bloqueia uma via, automaticamente ele aumenta a outra, aumenta essa via da ECA2. E a ECA2 ela vai fazer a conversão então da angiotensina 1 para a angiotensina 1,7, que se liga a este receptor, o MAS, que ao contrário do AT1, ele tem ação mais anti-inflamatória. Então aqui ele acaba causando mais inflamação, esse aqui acaba causando mais anti-inflamação. Anti-inflamação, isso mesmo. Então o que acaba acontecendo? Há uma linha de pesquisa que diz que inibir, né, a ECA1, usar inibidores de ECA pode ser um fator positivo para modular o processo de infecção que o vírus acaba causando no nosso corpo por ativar essa angiotensina 1,7, que usa esse receptor, que tem mais uma ação anti-inflamatória, e isso é bem legal para o nosso corpo. Entendi isso, mas não entendi o que o whey tem a ver com isso. O whey tem uma proteína, a lactocinina, que tem uma ação inibidora de ECA, né? Então, temos aí os medicamentos, né? O captopril, o losartana, apesar que losartana não enalapril, né? Que são os inibidores de ECA, mas nós também temos por via alimentar, por exemplo, o whey protein, que é rico em lactocinina,
que também pode atuar nessa via, tá? No outro vídeo eu falei da lactoferrina, né, que os estudos eram mais in vitro, que provavelmente teriam mais estudos, né, em vivo nas pessoas para ver aquela modulação na questão da proteína HSPG. Aqui, já pensando na lactoferrina, nós já temos estudos em vivo. Mas assim, a relação que os estudos tiveram, que são os estudos mais antigos, não foi com a SARS-CoV-2, porque ela é recente. Foi com hipertensos, porque os estudos geralmente para essa via são para os hipertensos, porque são eles os mais beneficiados, né, com os inibidores da ECA. E eu vou até deixar aqui, né, o estudo que ele avaliou realmente, na realidade é um compilado de estudos, né, que avaliaram a ação da pessoa estar tomando whey protein para um melhor controle da pressão. Claro que são pessoas que tiveram o diagnóstico de pressão alterada, né, de hipertensão, que ainda não estavam usando medicamento, e aí deram, né, o suporte, né, deram o suplemento e viram que havia uma resposta no controle de pressão e avaliaram que esta resposta poderia ser por questão da lactocinina ter uma ação na ECA, né, como inibidor de ECA, e isso é bem legal. Lógico que também, né, a gente sabe que o mineral cálcio, que também é muito presente no whey, também tem uma ação modulatória da pressão, então pode ser que seja um conjunto, não somente a lactocinina, tá? O que é importante frisar da lactocinina? Diferente da lactoferrina, que no whey protein tem, né, em qualquer tipo, tanto no whey concentrado, isolado e hidrolisado, a lactocinina, os estudos demonstram em whey hidrolisado. Tá? Então não é somente, pelo menos os estudos quando eles mostram, eles até comparam a pessoa tomar whey hidrolisado com whey isolado, tá? Como controle, porque geralmente quando você faz estudos você tem que fazer a pessoa tomar uma substância e tomar um placebo, vamos dizer. O placebo seria o whey isolado, então precisaria ter o consumo do whey hidrolisado. E aí é legal porque são para duas vias, tanto a gente pensando no processo de infecção, que precisa ter mais estudos, claro, né? Mas tanto para ajudar como um suporte de pessoas que têm uma pressão alterada, de não ficar, talvez, pelo menos de início, refém do medicamento, que ela tenha uma opção. Lógico que isso tem que ser prescrito, tem que ser muito bem controlado, não se pode brincar com pressão. Não estou aqui dizendo, olha, você toma algum inibidor de ECA, para de tomar, né? Troca por um whey protein hidrolisado. Não é isso que está sendo falado. Não estou dizendo que, olha, você vai tomar whey protein e a partir de agora você não precisa mais se preocupar que você não vai ter mais infecção do vírus, porque tem a lactoferrina, tem a lactocinina. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, legal, nós temos na natureza, né, alimentos, grupos de alimentos que têm nutrientes que ajudam a nos modular, né? E além disso, tem suplementos que ali foram manipulados, extraídos, isolados, que concentram mais as substâncias que podem nos ajudar nesse processo de, tanto, né, nesse caso, de controle de pressão, quanto no controle de um processo de infecção. Eu vou também deixar o estudo aqui para você dar uma pesquisada, dar uma lida, e assim nós aguardamos mais estudos para ver daqui para frente, né, o que será ali apresentado para a gente, o que a gente pode usar, né, como que a gente pode realmente usar esse nutriente para nos ajudar a combater aí essa possível infecção, certinho? Vamos estudar sempre, vamos pesquisar. Beijo da Nutri.